Olá, pessoal. Sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos Ineu, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E esse vídeo de hoje é a segunda parte da conversa que nós tivemos com o professor Roberto Goulart Menezes, que é professor da UNB, que além de professor é hoje vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da UNB, e ele, assim como eu, é pesquisador associado ao INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Nesse vídeo, a gente continua falando sobre presidência brasileira no G20. Na primeira parte, a gente se concentrou na apresentação do G20, que é um fórum internacional que reúne aí as principais economias do mundo, né, para discutir e coordenar políticas econômicas que a gente chama de globais, né? Então, dentro dessa ideia de governança global. Nós falamos não apenas da estrutura organizacional do G20, mas também das dinâmicas de trabalho e, principalmente, da importância de se exercer a presidência de um fórum dessa dimensão. Portanto, a gente falou da importância para o Brasil em termos de liderança, de visibilidade, de comunicação e poder estabelecer a agenda. Né, fazer a agenda, promover a agenda. Eu acredito que esta seja uma tremenda oportunidade para o Brasil né, para a inserção internacional do Brasil, mas especificamente para fortalecer as relações bilaterais do nosso país com outros membros do G20, com outras organizações internacionais, né, de poder aí, de fato, abrir portas, né, para novas parcerias, novas cooperações, né, então projetos de cooperação, né, relações de cooperação, isso tudo, essa é uma grande oportunidade, né, para isso tudo se concretizar. E agora, nessa segunda parte da nossa conversa com o professor Roberto, a gente aborda principalmente a agenda definida pelo Brasil, né, para ser tratada ao longo desse um ano de presidência, que passa muito rápido, né, obviamente, mas e que, assim, é um período aí que o Brasil tem que aproveitar esse momento, né, e tem que ser bastante ágil na promoção dessas discussões, né, dessa agenda, no âmbito desse fórum de importância muito grande, que reúne as 20 principais economias, mas o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, e já demonstrou que tem esse interesse, vai promover aí uma agenda de interesse de países em desenvolvimento e de países que não fazem parte desse grupo, né? Desse grupo de 20 economias. Então, acho que essa é uma importância muito grande. A gente vai ouvir um pouquinho com o do professor Roberto, né? Das reflexões que ele traz aqui para a gente sobre essa agenda, dessas possibilidades, né, de se promover isso, de promover essas discussões aí de interesse, não só do Brasil, como de outros países que fazem parte aí do sistema internacional. Então, vamos ouvir o que o professor tem para falar para a gente nessa segunda parte aqui do nosso bate-papo. Na sua perspectiva mesmo, né? O quanto com todas as dificuldades que você já coloca, o quanto que isso tem de possibilidade de avançar, né? Sendo assim o realista, ambicioso, mas realista, vamos dizer assim. Então, avaliar essa ambição do Brasil, mas dentro de uma perspectiva realista. Neuza, você coloca vários pontos que são os cruciais, mas eu gostaria de destacar o seguinte: o G20, claro, ele tem, embora ele não tenha um secretariado, né, e tudo mais, o país que está presidindo, é quem é responsável por fazer toda essa, enfim, organizar toda a logística, convidar todos, enfim, aqueles são os participantes, eles acabam convidando também países, né, que não são do G20, porque na América Latina nós temos o México, o Brasil e a Argentina no G20. Mas o Brasil pode, por exemplo, convidar a Colômbia, pode convidar o Chile, enfim, pode convidar outros países, inclusive também organizações, porque o Fundo Monetário Internacional, né, está sempre em debate, está presente, o Banco Mundial,
tem, né, certamente o diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, por aí vai. Pode convidar também, né, a ex-presidente Dilma Rousseff, que atualmente é a presidente do Banco dos BRICS, né, o novo Banco dos BRICS. Então, a reunião então, tem os chefes de estados, de governo e também tem os seus convidados. Então, o Brasil vai anunciar em breve, né, quem são esses convidados. Por outro lado, é importante também te ver que, ao longo, né, nas últimas 2, 3 décadas, cresceu bastante, é claro, a importância também dos atores não estatais. E no caso do G20, foi instituído, né, em 2013 o C20, que é para a sociedade civil. Então, a sociedade civil também quer que a agenda ande, mas ela quer também ser parte dessa agenda, fazer propostas, né? Então, também subsidiam, enfim, os debates, né, das reuniões entre a presidente, desde o momento que o Brasil assume a presidência até a realização da cúpula, são cerca de 120 reuniões. Algumas dessas reuniões envolvem ministros, né, presidente de bancos centrais e tudo mais, mas você tem cerca de 100 reuniões que vai envolver, né, enfim, técnicos, especialistas das mais diferentes áreas dos diferentes governos, né, que estão presentes, estão organizando e, portanto, aí, enfim, cada um dos tópicos que vão ser tratados lá adiante na cúpula. Então, a participação da sociedade civil é fundamental. Então, tem também chama o T20, né, que são os think tanks, ou seja, esses espaços de pesquisa, centros de pesquisas, que é, é, no Brasil, né, tem o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e aqui uma observação, é um órgão do governo, né? Então, não sei se em si ele é bem um think tank, assim, né? Um think tank, ou seja, que ele é uma usina de ideias, né? Ou seja, porque é um órgão do governo, o governo demanda lá os estudos que precisa, mas enfim. Mas o IPEA está coordenando, né, o T20, que também envolve centros de pesquisa, né, esses centros de pesquisa muito específicos, também de diferentes países do G20. Então, eles têm as forças-tarefas, né, que ajudam também a subsidiar. Então, uma reunião como essa produz muitos dados, muitas informações, enfim, dá uma boa radiografia, né, dos grandes temas do mundo, né, do nosso mundo, né, colocar assim, enfim, dos temas que nos afligem mais diretamente e também de ajudar a pensar saídas, pensar soluções. Então, a questão e um ponto central é que os governos falam muito da democracia e tudo mais, mas esse seria um momento também de colocar em prática, né, de que eles querem ouvir e o que a sociedade civil falar fosse levado de fato a sério, né, nessas reuniões, né, de cúpulas, né, que geralmente acaba sendo ali a cereja do bolo, né, mas não reunimos, promovemos tantas reuniões, foi importante a sociedade civil, mas, né, na hora, né, de fato da tomada de decisão, quanto disso influencia. Tem também os chamados, a sociedade civil, então, está nisso que é chamado os grupos de engajamento. Há um outro grupo importante, que é o Labor 20, né, Labor 20, que é o grupo que, é claro, que está discutindo as questões do mundo do trabalho e a importância das centrais sindicais, das diferentes organizações sindicais, né, num mundo em que os direitos, né, estão regredindo, os direitos dos trabalhadores. Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, né, com a agenda do trabalho decente, né, e tudo mais. E o Brasil tem também usado o espaço da Organização Internacional do Trabalho para defender, né, o combate às desigualdades e às desigualdades no mundo do trabalho. Você destacou bem a igualdade de gênero. Então, o presidente Lula certamente vai apresentar, né, enfim, nos resultados práticos do Brasil, como você colocou bem, né, você indicou muito bem esse aspecto. Por exemplo, uma lei que o presidente Lula assinou da igualdade de gênero, na remuneração. Se homens e mulheres fazem o mesmo trabalho, enfim, com a mesma qualificação, por que tem uma discrepância tão grande? Essa discrepância não é observada no serviço público, né, em relação aos cargos, né, de origem, ou seja, então, por exemplo, se eu sou professor da Universidade de Brasília, sou um servidor público federal. Uma colega minha também, que é servidora, e nós estamos no mesmo momento da carreira, nós vamos receber a mesma coisa. Mas é claro que na universidade também há diferentes cargos que acabam, às vezes, sendo assumidos, né, e não com paridade de gênero, né, ou melhor, sendo preenchidos. Então, que a universidade também precisa avançar e muito no combate ao assédio,
né? Ela produz conhecimento, ok, mas ela precisa também fazer com que esse conhecimento seja base para transformações na própria universidade, né? Nos diferentes espaços. Então, o combate às desigualdades e às diferentes dimensões da desigualdade étnico-racial, né, de gênero, né? Você ter a questão do capacitismo, do etarismo e por aí vai. Então, a sociedade civil ela apresenta, traz essa agenda, né? Que então você tem aí, como eu disse, né, os grupos de engajamento, além da sociedade civil, o grupo, né, do labor, né, o mundo do trabalho, que se dá pouco destaque, inclusive na imprensa brasileira, que alguns jornais têm feito uma boa cobertura, né? É preciso reconhecer que né, tentar traduzir para o grande público, né? O que é o G20, a sua importância e tudo mais, porque os cidadãos, né, como você disse, as reuniões são descentralizadas, então os cidadãos começam a ver outdoor nas cidades, ele vê placas do G20, né, em shopping center, enfim, diferentes pontos das cidades, no ônibus que ele pega, se a cidade dele tiver metrô, ele vê lá G20 e fala, o que é esse G20 aí, né? E a curiosidade, desperta também certa curiosidade. Então, esses grupos de engajamento, eles têm crescido. E um outro grupo importante é a juventude, né? Aí, a juventude também participando no grupo de engajamento. Foi criado um outro específico, né, para as comunidades, para as favelas, né, no Brasil. Nós temos um grupo importante, uma organização importante, chama CUFA, né, Central Única das Favelas no Brasil, e aí alguém pode dizer assim, poxa, mas política internacional sendo discutida ali na favela, onde vai? Claro, os problemas eles não estão mais assim tão separados, né, em gavetinhas, e também tem esse preconceito, né, de dizer, não, mas a sociedade civil, os diferentes grupos da sociedade civil, nem sempre assim eles vão entender a dimensão do que está sendo tratado e por aí vai. Então, subestima-se a capacidade, né, de cidadania, a capacidade de participação. E isso é muito ruim, né? E então os governos acabam vivendo um G20 que, como você bem destacou, com temas centrais que estão afetando a vida diretamente, né? Enfim, das diferentes populações do mundo, né? Populações ribeirinhas, né? Populações, né, quilombolas, indígenas, né? Mas eles não podem ter espaço no debate. E isso é claro, isso é uma grande contradição. E um outro ponto que você destaca importantíssimo, Neuza, que também atravessa a reunião do G20 é a transição energética. E o Brasil, o presidente Lula, ele, no exercício de reconstrução da política externa brasileira, o Lula elegeu, enfim, a minha percepção não é essa, de que elegeu o meio ambiente como um eixo importante da sua política externa. E foi justamente a área que rapidamente desbloqueou o Brasil internacionalmente. No governo anterior, levou o Brasil a uma condição, né, de pária internacional. O Brasil que liderava, era um dos países que lideravam as discussões nas COPs, né, no encontro na cúpula das partes sobre o clima. O Brasil passou para o lado oposto, ou seja, ele passou para o negacionismo climático. Lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu ministro do meio ambiente, enfim, seu vice-presidente, o staff, enfim, ali que estava governando o Brasil, né, eles negaram a COP25, estava prevista para ocorrer no Brasil. Né? E a COP25, então, acabou sendo deslocada para o Chile, teve os protestos no Chile, e acabou novamente sendo deslocada para Madrid, né, na Espanha. Então, ou seja, ele não queria nenhum tema ligado à questão ambiental, queria um negacionismo, né, o terraplanismo, o negacionismo, enfim, toda a agenda da extrema-direita em relação não só à questão ambiental, mas todos os outros temas esses que nós estamos tratando, né, aqui, né, acerca do G20. Então, a transição energética ela é crucial. O Brasil tem um papel importante por conta das fontes renováveis que possui, mas também tem ambiguidades, porque o presidente Lula, desde o início de seu governo, tem trabalhado para a exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia. E a Amazônia, assim, quando se fala de tema ambiental no Brasil, o que vem na cabeça, né, do mundo é a Amazônia. Embora temos outros biomas, como o Cerrado no Brasil, que são extensos e que não recebem nenhum tipo de atenção mais específica. Não existe um fundo Cerrado, como existe o Fundo Amazônia, que foi criado em 2009.
né? O governo Lula retomou, né, a política ambiental importantíssima, o PPCDAM, né, o Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, que foi um plano, né, coordenado pela ministra Marina Silva, novamente agora ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do governo Lula, que de 2000 esse plano, né, adotado de 2004, né, a partir de 2004, ele resultou entre 2006, 2007 a 2012 numa redução de 27.500 quilômetros quadrados de desmatamento ilegal na Amazônia para 4.500, foi o patamar mais baixo. Então, o governo investiu também no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, equipou melhor o INPE. Então, o Brasil tem, enfim, ele tem expertise, né? O Brasil voltou novamente, felizmente, a reduzir o desmatamento ilegal no bioma Amazônia, mas o desmatamento no Cerrado, o desmatamento ilegal, já está o dobro do que se observa já na Amazônia, o que é gravíssimo, né? Então, o fato é que o governo Lula também ele precisa, enfim, ter mais, enfim, não deixar ambiguidade em relação à transição energética, em relação ao compromisso do Brasil com essa transformação. É claro, né, você destacou um ponto fundamental também, é que os governos, a economia toda gira em torno do petróleo, em grande parte hoje no mundo, né? E, ainda hoje. Então, o Brasil, tendo essas reservas, ele se questiona, né, se por que o Brasil não vai fazer uso delas, dessas reservas de petróleo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos países vizinhos, como, por exemplo, a Colômbia, que tem questionado muito a extração, novas extrações, abrir novos poços para extração de petróleo. O Equador, ele realizou um plebiscito, junto com a eleição presidencial, no final do ano passado, em que a população, enfim, disse não à exploração de petróleo na Amazônia Equatorial. Um país pequeno, muito pobre, com dramas agora como a violência urbana, o narcotráfico e tudo mais, ele dá um passo à frente. Então, nós sabemos que a transição energética, o que está indicado é que ela não será feita se não for assumido custos. E a transição energética não é apenas produzir carros elétricos, né? A transição energética não é dizer, agora o carro vai ser elétrico. E também para fazer uma bateria de um carro elétrico, quantos de recursos minerais metálicos não estão envolvidos ali? Qual é o custo ambiental, a chamada pegada ambiental, enfim, né, entre outros indicadores são utilizados. Então, a gente tem o índice de progresso social, que é uma pesquisa importante feita por uma ONG chamada Amazon, né, nos cerca de 750 municípios que compõem a Amazônia Legal, e nós vemos que uma desigualdade imensa. Por quê? Porque o desmatamento ilegal, o que ele deixa para trás? Ele deixa para trás pobreza, destruição, né? E ele deixa para trás uma terra, muitas vezes, né, muitas vezes não, devastada. Então, por que eu estou destacando isso, Neuza? Porque são grandes temas, mas é preciso ter um mergulho vertical nos temas. E quando a gente tem um mergulho vertical em cada um desses temas, provavelmente isso não vai ocorrer no G20, mas é importante que o Brasil coloque no tema, como você destacou, a questão da fome, que o presidente Lula tem uma liderança inegável no seu governo. Ele chegou a criar nos dois primeiros governos um departamento, né, uma coordenação, um departamento no Ministério das Relações Exteriores acerca do combate à fome, porque ele colocou o combate à fome, a agenda social, como um tema de agenda da política internacional. E buscou apoio do Papa, buscou apoio de outros líderes internacionais, e agora que a gente tem toda a capacidade tecnológica no mundo, né? Cada vez mais capacidade tecnológica, o desafio que vem aí com a inteligência artificial, né? E vários desses problemas serão agravados. A inteligência artificial vai ajudar muito em diversos, sem dúvida alguma, tudo leva a crer em diversas frentes, mas ela vai agravar muitos problemas também. Então, o fato é que o que nós temos hoje, né? Se for a democracia, as fake news, a desinformação, a informação falsa, né? Como confunde as populações, como confunde as redes sociais, qual o papel das redes sociais. Então, você colocou também o tema da corrupção. E o tema da corrupção, nós sabemos que não existe corruptor se não houver, né, quem vai corromper.
ou melhor, o corrompido se alguém vai corromper. Mas continua sendo tendo uma abordagem da corrupção muito enviesada. A corrupção é um mal, a corrupção ela degrada a democracia, a corrupção ela aprofunda os problemas, né, da sociedade, a desigualdade. Quando você tem roubo de dinheiro público, da saúde, da educação, da pesquisa, da ciência, da tecnologia, assim por diante, você rouba também dinheiro da merenda escolar. Então, nada fica fora do alcance. Agora, você tem também combate a isso, né? Você tem também legislação, mas também precisa ter cooperação internacional. Então, não pode ser usado também como uma arma geopolítica. Não pode ser usada pelos países do norte global como se os países do sul global fossem países que fossem países café com leite em determinados temas, né? Porque nós estamos vendo o julgamento do Trump nos Estados Unidos. Nós estamos vendo o julgamento de outros líderes, quando a gente vê em outras partes. Então, muitas vezes se dá como pequenos desvios, né? Mas não são, é noticiado às vezes como os pequenos desvios, coisa que não é. Então, os temas que você coloca, temas chaves como combate à fome, cerca de 900 milhões de pessoas no mundo, né, passando fome, aí as Nações Unidas, né, classificam como insegurança alimentar, né, como assim leve, né, moderada e grave, né? Se é que quem passa fome vê assim, né? Quem passa fome não vê dessa forma. Mas é claro que o Brasil teve uma importante política de combate à fome, sem dúvida nenhuma, uma bandeira importante do presidente Lula, e é claro, a própria história pessoal dele, né? Migrante, migrou criança, né? A mãe migrou com os filhos, né? Enfim, do sertão nordestino, Pernambuco, para São Paulo. Enfim, isso o Lula também ele traz como uma memória viva. Isso é muito importante, né? Quando ele fala, ele não fala apenas do ponto de vista subjetivo, mas ele fala também do ponto de vista objetivo da política. Ou seja, não é possível que quem passou fome não tenha um compromisso. Não é que quem não passou fome também não possa ter o compromisso, né? Aliás, é um compromisso de todos, né? Como o professor Antônio Cândido dizia, não basta ser cidadão, nós temos que ser co-cidadão também. Nós temos que estar atentos também aos dramas dos nossos, né? Dos nossos co-cidadãos. Então, essa oportunidade também da agenda no G20 também eu acho que deveria avançar, Neuza, para também mudança da cultura política, na forma de se ouvir, se ter escuta política, na forma que a gente traduz os grandes problemas da sociedade, os grandes dilemas da sociedade, também em políticas que não precisam ser políticas, né, é, políticas, digamos assim, custosas, mas políticas, né, ou trabalhando junto com a sociedade, trabalhando junto com diferentes experiências. Como eu mencionei, a Central Única das Favelas, a CUFA, teve um papel fundamental, né, na pandemia. Por quê? Porque a pandemia também ela tem classe social. A pandemia, quem mais morreu na pandemia foi pobre, foi negro, né, e periféricos no Brasil. Então, a Central Única das Favelas, diante de um governo negacionista, de um governo, né, pró-morte no Brasil, que nós tivemos de triste memória, mas recente, na história do nosso país, que ainda nem conseguimos ainda dar conta, digamos, do tamanho da tragédia que foi esse governo. Eles jogaram um papel fundamental. Então, e outras frentes também da sociedade civil. Nós temos as pastorais, pastorais da criança, pastoral social, que tem uma expertise imensa, né? A pastoral, por exemplo, pastoral da criança, ela está presente em todos os municípios do Brasil. Ela tem uma capilaridade imensa. Então, o tema da corrupção. A Igreja Católica no Brasil, não só, mas ela teve um papel de destaque, por exemplo, na lei de combate à corrupção, né, na corrupção eleitoral, né, na chamada lei da ficha limpa, ela jogou um papel fundamental. Ela coletou assinaturas no Brasil todo, em toda paróquiazinha no Brasil inteiro ela coletou. Então, voltando ao tema-chave, né, assim, que é o nosso tema aqui do G20, a gente vê também que a, a troca de experiências das diferentes sociedades civis também fazem empurrar os nossos governos, não na velocidade desejada, mas fazem empurrar. Então, em termos práticos, quando o Brasil ele coloca o tema da tributação, ele está questionando também, né, uma política que está aí de 40 anos, a meu ver, que é o neoliberalismo, que foi justamente
a ideia de trabalhar por um Estado mínimo, né, se é que existe esse tal Estado mínimo, mas trabalhar para o quê? Sobretudo, uma ideia de que é cada um por si. Então, essa dinâmica do neoliberalismo, ela atravessa também esses temas todos, claro. Então, quando você diz, vamos tributar mais após pandemia, também está buscando rever o papel do Estado. Então, por isso é a governança global. Qual o lugar do Estado nessa governança global e como que os países do Sul vão poder ter mais vez e mais voz. Agora, e é claro que isso não é concedido assim numa reunião, isso é uma disputa política permanente, claro, relações internacionais, estou falando de poder, né, tratando de poder. Então, nesse sentido, não é um realismo político nu e cru, mas o fato é que os interesses, os diferentes interesses, eles estão em choque nessas reuniões. Então, o Brasil, é claro, o presidente Lula, habilidoso que é politicamente, enfim, no discurso, ele vai tentar, certamente, aí na cúpula, né, deixar uma marca, né, o Brasil deixar uma marca e dizer, olha, podemos não ter tido as melhores políticas para resolver todos os problemas, mas o Brasil não deixou de levar à mesa os problemas chaves, mesmo aqueles que com ambiguidades por própria presença do Lula, né, o Lula 3 nesse momento, terceiro mandato dele, mas o fato é que os temas estão aí e provavelmente, é claro, eles devem voltar em outras reuniões G20, mas também não sabemos se o G20 manterá o mesmo protagonismo, o mesmo palco, né? Enfim, central para as discussões econômico-financeiras, a depender, por exemplo, das eleições dos Estados Unidos, do Trump, que o presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, que também sempre procurou debilitar esses espaços e tentar tirar aquilo que o foco do G20 como o foco central para a economia e finanças e levar novamente para o G7 e, portanto, restringir ainda mais, né, aqueles que têm capacidade de incidir sobre os temas mundiais, em especial a reforma, né, aí não seria tanta reforma, mas a governança global ficaria uma governança capenga. Nós estamos falando de governança global, então tem todo uma, né, abrangência de temas e todos eles estão linkados, não tem como separar a economia da política, começa por aí. E dentro dessas duas chaves que se tornam uma só, na verdade, você vem com vários problemas específicos e que têm impactos, né, que estão conversando, querendo ou não, com outros, né, com outras dimensões, então, da vida, e é da vida cotidiana. Você falou, tem umas frases, umas falas aqui de impacto, né? Então, eu anotei aqui, há uma tentativa de subestimar a capacidade da cidadania. Eu diria que não é de subestimar a capacidade, de cidadania, mas eu acho que é um medo dela, né? Então, assim, é não deixar ela expressar, não deixar espaço para que esses grupos, esses vários grupos da sociedade civil, eles se manifestem, né? Eles tenham ali uma forma de falar, de repercutir, tentar repercutir, né, o que tem para falar, a mensagem, porque eu acho que então não é subestimar, eu acho que é um medo mesmo desse exercício de cidadania que tem muita energia, né, nisso tudo. Então, quando o Brasil dá espaço para que, né, essas várias camadas elas venham e elas apresentem as suas demandas, porque também, né, uma coisa é apresentar a demanda, é fazer a reclamação, é fazer a reivindicação, mas não que isso vai ser atendido, né? Mas eu acho que é dar espaço para essas expressões, né? E isso tem sido feito, que também é um diferencial muito grande aí dessa presidência do Brasil. E também tem as contradições, né, por exemplo, tema ambiental, que por mais que tenha um esforço, uma vontade de que a transição energética ela seja efetiva, né, então seja eficaz,
não basta ser eficiente, mas tem que ser eficaz e tem que ser efetiva, porque a efetividade está na sustentação disso tudo. Então, você fazer políticas públicas para isso e depois elas serem desfeitas num próximo governo, né? Num governo que venha negando tudo isso. Então, nós andamos para trás, infelizmente. A gente retrocedeu, né, com o último governo tão negacionista e que deixou aí realmente um estado de miséria na questão ambiental, né, falando, para não dizer a própria miséria no sentido estrito do termo, né? Então, eu acho que para o governo é um desafio muito grande, realmente, mas tem as contradições, né? Porque a gente sabe que os atores econômicos, os agentes econômicos, principalmente que estão à frente dessa matriz energética aí, tradicional, poluente, né? Que vai contra essa ideia de baixo carbono. Então, tudo isso é difícil você fazer e isso aparecer em tão pouco tempo. É, ainda que né, ainda mais num contexto geopolítico muito tenso, fazer com que isso não ganhe, né, porque são forças, são brigas ali, né, e um cabo de guerra, e nesse cabo de guerra aparecem essas contradições, mas aí eu não tenho como avaliar isso agora, a gente não teria tempo também para abrir essa discussão aí mais aprofundada, mas fica aqui a dica. E eu acho bastante importante que você também falou sobre qual o lugar do Estado nessa governança global, né? Então, com tantos problemas que foram deixados pelas grandes crises, né? E que foi o ano de 2008, é realmente um ano muito importante, um marco histórico, porque nesse ano aconteceram vários eventos importantes, e um deles foi a crise financeira, econômica, que abateu o mundo inteiro, mas que começou no centro, começou nos países ocidentais, né? Então, ali levando o impacto bastante forte para as outras economias, e eu acho que essa questão ela é uma questão que foi se avolumando, que foi se juntando com outras e foi gerando o descontentamento já estava ali, mas eu acho que esses eventos catastróficos, eles levam realmente para uma descrença total na política, né? Primeira coisa, então você vê aí o crescimento da agenda ultraconservadora, né? Então, desses grupos ultraconservadores que vão aí ganhando espaço, infelizmente, né? Mas isso também é um outro tema que a gente pode tratar em outro momento. Mas, enfim, é só dizer que o papel do Estado nessas mudanças, né, para se ajustar a essas mudanças que houve ao longo do tempo, das décadas aqui, né? Então, fazer essas reformas seria importante para isso e reconhecer esse papel mesmo do Estado, que nesse projeto neoliberal, que não desistiu, né? Quer dizer, os arquitetos desse projeto não desistiram disso, eles continuam fazendo então, a pressão, que eu me refiro, é uma pressão também que vem desses grupos, enfim, então, isso tudo, eu acho que o Brasil, nesse momento de presidência do G20, ainda que ao final das contas, né, no final, em novembro, na cúpula, a gente está, claro, muito numa expectativa muito grande, né, para ver quais são os compromissos que serão assumidos ali, serão assinados, né, a gente tem essa expectativa, mas ainda que cheguemos lá e não tenha grandes compromissos por conta desse contexto todo, né, que eu acho que isso é um problema, né, nesse momento do Brasil, então, com todas as possibilidades que existem, existe também esse momento que não é benéfico, né? Esse momento que não é o mais apropriado, o esperado. Então, o governo brasileiro realmente enfrenta um momento né, de nadar contra a corrente. Mas, enfim, eu acho que ainda que cheguemos lá e não tenhamos tantos compromissos assumidos, se assim for, a gente terá tido um grande ganho, que é colocar para o mundo, berrar para o mundo quais são os problemas, berrar para o mundo que a gente está precisando de ajuda, que esses países do sul global, e eu estou falando de um G20
muito mais abrangente, não só as, né, 20 atores que estão, você coloca aqui, sim, olha, são 20, é um grupo de 20, mas a gente tem que levar em conta que tem grupos de países, né, Europa e agora a União Africana, então é claro que é muito mais que 20 países, então, fora disso ainda tem outros países que não estão, então acho que o Brasil vai ter ganho, sim, no final, de ter colocado essas demandas, essas reivindicações todas, e ao dar espaço para os vários grupos da sociedade civil e não só os agentes econômicos, eu acho que isso também coloca o ruído muito mais alto, né? E aí vai incomodar. É isso. Muito bem, pessoal. Essa foi a segunda parte da conversa que tivemos com o professor Roberto Goulart Menezes, da UNB, e sobre a presidência do Brasil no G20. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram, mandem para a gente uma curtida, compartilhem o vídeo. E aí a gente vai ter mais discussões a respeito desse tema, como a gente anunciou lá no início, né? A gente vai continuar falando sobre o G20, vamos continuar falando de vários assuntos aqui que estão relacionados, né, que são discutidos aqui no âmbito do G20, é, dos grupos, então da estrutura organizacional desse G20, mas particularmente de grupos que são muito importantes. A gente está aqui elegendo alguns deles, né, e trazendo gente especialista, inclusive, não só estudioso, mas especialista no tema, para falar um pouquinho para a gente desses agrupamentos e dessa agenda e de como isso tudo, né, quais os resultados que a gente já poderia verificar, né, claro, de perspectivas aí, projetando aí como é que vai ser isso ao longo desses meses ainda que restam para o Brasil nesse papel. Então, fique com a gente, fiquem ligados, porque a gente vai ter realmente conteúdo muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, a gente volta logo, logo. Então, fique com a gente.